Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um estudo do Evangelho, nesse programa A Luz do Evangelho, onde nós estudamos um livro muito interessante, Palavra de Vida Eterna, escrito por Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. Eu e meu amigo Rodrigo estamos aqui para trocar ideias, falar sobre o assunto e tentar filtrar a mensagem de Emmanuel, que é sempre muito lúcida, muito educativa, muito esclarecedora. E ele vai fazer uma análise de uma mensagem de Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, onde o Paulo diz assim: estais firmes na liberdade com que Jesus nos libertou, e não vos permitais a voltar à segregação, à prisão espiritual. E Paulo, dando esse recado, Emmanuel vai analisar e coloca como título da lição Liberdade com Jesus, ou em Jesus. E ele vai falar que a grande subjugação, a grande prisão que tivemos e ainda estamos acrisolados é a ignorância e a crueldade. E Paulo colocou isso para os cristãos à época. Ele mesmo esteve acrisolado, equivocado, porque ele era cruel. Tanto é que matou o Estevão, primeiro mártir do cristianismo, e outras criaturas. Quando ele viu Jesus e entendeu isso, ele vai falar da libertação que Jesus nos trouxe. Exatamente fazendo com que nós tivéssemos um entendimento e agíssemos com bondade e não com crueldade. E a gente vai ver Jesus fazendo um périplo, uma caminhada toda de bondade. Hora nenhuma Jesus teve um átimo de crueldade. Sai de um mundo maravilhoso, nós não temos ideia do que seja esse mundo divino de onde Jesus saiu. E vem para uma manjedoura, entre animais, entre estrumes, entre mau cheiro. Não faz nenhuma questão de prevalecer o seu poder, a sua condição, para escolher um lar extremamente bem preparado para recebê-lo materialmente. Depois, tem uma infância simples. Vem através de uma família humilde, com todas as dificuldades inerentes a uma família pobre, com uma inteligência fantástica a ponto de falar acima do conhecimento dos doutores. E assim ele vai vivendo tantas outras situações, que eu vou deixar para o meu amigo Rodrigo comentar, para mostrar que Jesus, hora nenhuma, foi infeliz. Mostrou um ato de ignorância. Pelo contrário, mestre. Fez questão de ser chamado de mestre. E hora nenhuma usou de crueldade com nenhuma das criaturas que o atingiram, direto ou indiretamente, nesta proposta que ele veio de nos trazer a verdade. Doutor, e no alto de uma colina morava um homem que sempre desejou ter liberdade. E esse homem, com o passar do tempo, ele sempre falava: serei livre o dia que eu fizer o que eu quiser. E conforme foi passando o tempo, ele destruiu o seu relógio, que marcava os seus horários, derrubou as cercas que envolvia o seu terreno, jogou fora livros, regras e tudo aquilo que o prendia e começou a fazer o que ele queria. Começou a agir sem ter que falar para ninguém o que ele ia fazer. Só que com o passar do tempo, o seu lar começou a entrar em ruína. O seu corpo começou a ficar enfraquecido, desequilibrado. A sua alma inquieta, com muitas solicitações de si ali, de aprisionamento. E ele começou a viver uma vida preso a si mesmo, preso nos seus pensamentos, preso nas suas ideias, nas suas dores. E isso o transtornou. E um dia ele andando, perto de um abismo, ele viu uma harpa grande de madeira, mas velha, empoeirada, abandonada pelo tempo.
E ele chegou perto dessa harpa e tentou tocar, mas não saiu nenhum som. E aí ele começou a caçoar da harpa. Essa harpa ela é prisioneira, ela não tem liberdade. Está presa na sua estrutura de madeira e amarrada nas suas cordas. Só que aí veio o vento. E o vento soprou ao mesmo tempo de forma forte e suave. E a hora que o vento passa por entre as cordas, um som, uma melodia começa a tocar. Um som sublime, maravilhoso, que faz esse homem se emocionar e começar a chorar. E aí o vento fala para ele: essa harpa canta porque se deixa tocar. Essa harpa traz alegrias porque ela é firme na sua estrutura e ela aceita o que vem do alto. Ela obedece o sopro do vento. Você quis ser livre, sem estrutura, sem uma base, e isso simplesmente é barulho. A verdadeira liberdade é como a harpa, firme, obediente, com sensibilidade e principalmente obediência para receber o que vem do céu. Então esse homem entende, volta para casa, começa a reviver a sua vida agora com amor, com obediência e com silêncio. Não mais fazendo só o que ele quer, mas querendo a cada dia fazer aquilo que Deus espera que ele faça. Então, quando Emmanuel traz essa visão para a gente, é justamente de que a liberdade de fazer o que a gente quer não é a liberdade para a gente sair destruindo tudo, porque a liberdade eu posso prejudicar a mim mesmo, assim como eu posso prejudicar os outros. E não, a gente precisa ter uma liberdade envolvido nisso que o Mestre espera da gente. Como o Dr. Aguinaldo disse, né, que Jesus ali teve a sua simplicidade, viveu de uma forma que ele não precisava. Quando ele está ali na cruz, ele não precisava ter passado por aquilo, mas ele aceitou. Ele aceitou a traição de Judas, ele aceitou a negação de Pedro, sem os abandonar. Então veja como essa liberdade faz com que a gente tenha, né, essa capacidade de fazer o bem, de ser feliz, mesmo não tendo que fazer tudo aquilo que a gente acha que tem que fazer de qualquer jeito, né? A gente tem que ter essa estrutura e estar com Deus faz com que a gente tenha essa certeza. Falando de liberdade, nós temos dentro do Livro dos Espíritos 4 partes, e que às vezes até dizem 4 livros, mas eu prefiro falar 4 partes porque está dentro de um livro chamado Livro dos Espíritos. E a terceira parte fala das leis morais. E dentro das leis morais tem a 9ª, que é a lei de liberdade. Ali nós temos uma pergunta, 825, onde o Kardec vai perguntar ao benfeitor espiritual se nós temos uma liberdade absoluta. E ele vai dizer que não. Não, porque nós vivemos em relação com outros seres. Isso nos dá obrigações e deveres. Então não tem condição, a menos que a pessoa viva como um eremita, viva isolado no meio do deserto. Mas depois dessa conversa do meu amigo Rodrigo falando que não é bem assim, a nossa liberdade não está exatamente viver isoladamente, e mesmo porque a gente sabe que mesmo isoladamente nós temos um compromisso com a vida, então a nossa liberdade não é absoluta, até nesse sentido. Então o Kardec vai perguntar na 833 se tem alguma situação em que a gente possa ter uma liberdade sem constrangimento no convívio com outras criaturas. E o benfeitor vai dizer que sim, é a liberdade do pensamento. A gente pode pensar no que a gente quiser, as pessoas que estão ao nosso lado não sabem o que nós estamos pensando, mas mediante a informação dos espíritos, nós sabemos que nem isso é possível, porque os espíritos têm a capacidade de adentrar nossa mente e saber até o que nós estamos pensando. E aí então ele vai para 834 que encerra o assunto dizendo, mas essa liberdade de pensamento, em termos absolutos, sem constrangimento, é também uma liberdade de consciência? Aí o benfeitor vai dizer que não. O pensamento a consciência é um pensamento íntimo,
o pensamento existe, mas isso dá para nós um nível de consciência. E dentro da nossa consciência está a lei divina, que é um parâmetro, é um molde. Então nós passamos a ter responsabilidade até pelos nossos pensamentos, que geram consequências. Agora, dentro dessa condição de estarmos de posse da nossa consciência e, segundo o benfeitor, o único ser que pode analisar nossa consciência e dar uma resposta consentânea é Deus. Porque Deus analisa a nossa consciência. O que nós estamos pensando, o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. Daí Jesus nos chama a atenção no vigiai e orai, para que a gente não venha se perder na trajetória do tempo. Então essa liberdade, ela é extremamente relativa, porque em tudo nós temos compromissos, deveres e obrigações a serem seguidos. Agora, nada justifica nós fugirmos da proposta de Deus. Estamos reencarnados e daí Jesus dizer que a proposta dele para nós, para que possamos usar muito bem a nossa estada na Terra, é nós termos essa consciência da responsabilidade nossa perante a vida. Aceitá-la como ela é abnegação. Deus deu para nós uma vida, uma experiência, uma oportunidade de crescimento espiritual. E no final Jesus vai dizer da importância da gente ter muito esforço para vencer as nossas próprias limitações. Porque enquanto a gente der aso, permissão às nossas vontades, aí vem Kardec dizer que o verdadeiro espírito é aquele que combate tenazmente as más tendências, sofrendo uma transformação moral. E nós todos estamos aqui na Terra, todos. Só para crescer espiritualmente, com o intelecto e com o sentimento. Então nós precisamos ter muito cuidado dos nossos comportamentos em relação aos nossos irmãos. Como o Rodrigo mesmo colocou, Jesus nunca desmereceu ninguém, nunca agrediu ninguém, nunca julgou ninguém, às vezes falava contra alguns comportamentos, mas nunca agrediu ninguém. Jesus nunca foi cruel com ninguém, pelo contrário, poderia ter afastado Judas do seu apostolado, poderia ter deixado o Pedro no ostracismo mediante a negação, poderia agredir o soldado que o infelicitou com as agressões e assim por diante. No final ainda não precisava ser submetido à depreciação pública e pior ainda, ser crucificado. Jesus aceitou tudo para dizer, olha, estou submisso à vontade de Deus. Tinha fé, tinha convicção plena disso. E por isso, então, a gente deve observar essas colocações de Emmanuel. Aceitar Deus é a melhor maneira de nós exemplificarmos a nossa liberdade. E essa aceitação, ela cabe muitas vezes uma análise nossa, né, e preocupação com o estudo para entendimento das oportunidades que nós temos, né? Porque é bom ouvir isso, mas como que a gente faz isso na prática? Nós temos no nosso dia a dia 8 horas de sono. O que nós fazemos nesse momento de sono? Quando nós vamos a Kardec, da pergunta 400 até a 456, se não me engano, ou da 500 a 556, acho que é 400 a 456, ele fala sobre a emancipação da alma. Depois André Luiz vem trazer isso com um pouco mais de informação, principalmente no livro Os Mensageiros, né, que a gente estava falando um pouco antes de começar, que é o momento onde a gente sai do corpo. Todos nós somos jogados para fora do corpo quando o corpo dorme. E isso é um mecanismo do próprio organismo, porque ele precisa absorver algumas energias e ele nos joga para fora, porque os laços não podem ficar presos ali nos segurando como nós estamos no estado de vigília, e ele precisa se expandir um pouco, então ele nos joga para fora. Tem muitos e muitos relatos de muitas pessoas e você aí provavelmente já deve ter passado por uma situação de eu acordei, não conseguia me mexer, estava sentindo ali como se alguém estivesse ali no meu quarto, alguém puxando o meu pé, me levando para algum lugar, eu tendo pesadelos, enfim. Por que a gente está passando por isso? E aí André Luiz conta um caso de uma senhora que chega até eles ali, que eles estavam no centro espírita ali, né, atendendo, fazendo um amparo,
E essa senhora chega desesperada porque o filho dela provavelmente desencarnaria naquela noite e ela precisava ampará-lo e auxiliá-lo para que ele resolvesse algumas coisas antes de desencarnar. Então ela veio em espírito ali para ajudar esse filho. E aí o André Luiz e seu instrutor vão até essa casa para ver o que está acontecendo. Quando chega lá, eles olham e falam, não, realmente a situação está difícil. Mas o instrutor do André faz uma mentalização, conversa com alguém em pensamento, daí um pouquinho vem o senhor. E esse senhorzinho específico, especialista naquele trabalho, olha, fala, nossa, realmente está complicada a situação dele, mas tem alguém que pode nos ajudar. E esse senhor sai desse quarto, daí um pouquinho ele volta com uma pessoa que estava dormindo, que foi retirada do seu corpo, é colocada ali do lado, essa pessoa estende as mãos e o senhor e os espíritos ali começam a trabalhar em cima desse encarnado que estava fora do corpo nessa doação de energias. Passam 15 minutos, termina o trabalho, eles levam essa pessoa de volta para o quarto e aí o senhor fala, ó, mediante essa energização agora ele passa a ter uma moratória aqui de 5 meses de vida. Um passe de 15 minutos deu 5 meses de vida para aquela pessoa. Então, use esse tempo agora para instruir o seu filho, para que ele resolva tudo que tem que resolver, para que depois ele consiga desencarnar da melhor forma possível. Olha a capacidade que nós temos como espíritos encarnados. Muitas vezes o espírito de luz não consegue fazer algumas coisas, como por exemplo, precisa ir lá no umbral, nas profundezas, resgatar algum espírito. Às vezes ele não consegue ir lá, ele não consegue pegar esse espírito, porque a energia dele é muito sutil. Só que todo mundo que está encarnado é mais denso do que qualquer espírito desencarnado. Ou seja, a espiritualidade muitas vezes precisa da gente para doação de energia, para resgatar os espíritos, e isso é um compromisso. Rodrigo, como que eu faço isso? É querer, é vontade, é prece e é estudo. Quando nós vamos viajar, muitas vezes a gente fica ansioso em visitar algum lugar. Quando nós somos jogados para fora do corpo, a gente vai até lá porque a gente quer visitar aquele lugar. E a gente às vezes acaba conhecendo o lugar antes de viajar. E aí na viagem a gente passa em algum lugar e fala, nossa, parece que eu já vi esse lugar aqui. Nossa, será que eu já morei aqui em vidas passadas? Não, de repente fora do corpo você foi visitar. Então quando a gente tem desejo por algo, fora da matéria a gente consegue fazer isso. Então a gente precisa aproveitar essas 8 horas de sono, principalmente para nos dispormos a fazer o bem. É uma liberdade com Jesus, é uma liberdade com a espiritualidade, nos propormos ao trabalho. Então a gente pode fazer uma prece caprichada, falar, ó, que eu possa aqui agora ter, estar com vocês para que eu possa aprender, me levem para uma escola, me levem para algum lugar, que eu possa ajudar. Então essa disponibilização, essa vontade, esse desejo, é o que faz que do lado de lá, quando a gente sair, a gente consiga fazer aquilo que a gente quer. E interessante, o próprio André Luiz, junto do Aniceto, ele traz uma informação muito interessante que quando eles vieram aqui para a Terra para prestar uma assistência no Rio de Janeiro, eles desceram junto ao mar para colher energia, porque eles desgastaram muito durante essa viagem de nosso lar até a Terra. Porque a gente pensa assim, é muito fácil, eles saem de lá, vêm volitando, e descem aqui na Terra. Não. Eles tiveram muitos percalços, muitas dificuldades, cansaço, sofrimento para fazer esse translado. Com que objetivo? De nos ajudar. Somente no sentido de nos ajudar. E quando eles descem aqui no Rio de Janeiro, junto ao mar, eles colhem aquela energia que vem do mar. Lógico que a natureza é fantástica, maravilhosa. E até a Aniceto coloca que essa energia que a gente tem aqui para estar vivendo promana apenas 20% do alimento. 80% vem da respiração, vem da natureza e do sol. E ali então eles vão caminhando no sentido de procurar o lar, onde eles iriam fazer o trabalho, e verificaram que nuvens densas se movimentavam acompanhando as pessoas, até as máquinas. E aí foi que André perguntou para o Aniceto, que era o instrutor, mas como? Essas nuvens têm movimento próprio? E aí Aniceto vai falar para ele, André, essas nuvens são nuvens de bactérias.
criadas pela mente das pessoas que estão encarnadas e desencarnadas nesse ambiente. E aí então ele vai perguntar para o Aniceto, mas essas nuvens de bactérias produzem doença? Ele disse, lógico, da mesma forma que as bactérias que degradam o corpo humano, estas vibrações mentais em forma de bactérias podem também desencadear doenças nas pessoas que estão na mesma faixa vibratória, criando possibilidade destas bactérias adentrarem ao seu espírito, o seu perispírito, o seu psiquismo e até o corpo. Então a gente tem, entre aspas, uma liberdade de movimentar, de pensar, de agir. Mas até que ponto nós estamos sendo livres? Se nós estamos acrisolados numa possibilidade de uma doença criada pela nossa própria mentalização, pelo nosso comportamento. Então, Deus emite as vibrações igualmente para todo mundo. Agora, cada um vai receber de acordo com o merecimento. E esse merecimento está de acordo com a capacidade vibratória. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vibração. O que é que está passando pela nossa mente? O que está passando pela nossa fala? O que está passando pelo nosso comportamento? Às vezes nós estamos acrisolados a uma condição mental inferior que vai gerar doenças para nós. Não é que Deus manda doença para nós, são nós que geramos. Deus manda vibrações positivas. E até André Luiz coloca, se não houvesse o Sol e o magnetismo da Terra para dispersar essas vibrações infelizes criadas pela mente humana, nenhuma criatura estaria sobrevivendo na Terra. Então, apesar disso, Deus, entendendo a nossa imperfeição, a nossa limitação, ainda coloca o Sol como uma representação material de Deus na Terra para nos dar vida e vida em abundância. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com os nossos comportamentos. E é interessante que em Obreiros da Vida Eterna, né, o André Luiz conta até da casa transitória de Fabiano que em um determinado momento ela precisa ser retirada daquele ambiente porque vem ali uma tempestade, né, para destruir essas energias, porque chega num ponto que fica inviável sustentar a vida ali, né, até perispiritual. Então essa casa transitória ela é removida ali, ela vai para outro canto e vem essa tempestade para lavar, para ela voltar e recomeçar todo esse processo. E olha só como é interessante, né? Essas massas que André Luiz vai chamar, às vezes de forma pensamento, um pouquinho mais para frente, o próprio Bozano também fala bastante sobre isso. Muitas vezes nós captamos na nossa aura, na nossa atmosfera, essas formas pensamento que não são nossas. Quem nunca teve uma ideia e falou, nossa, mas como que eu estou pensando um negócio tão absurdo assim, que entrou na minha cabeça, não faz sentido nenhum eu pensar isso, porque não é nosso. Nós captamos esses pensamentos, essas formas. O problema é se a gente gosta delas. Porque se eu vou alimentar, vou segurar um pouquinho ali, a hora que eu solto e vou pensar em outra coisa, fica um resquício daquela energia. Daqui um dia, 2 dias, quando essa energia volta e eu penso de novo naquilo, já tinha um pedacinho, como se fosse um vício. Agora eu já gosto um pouquinho mais daquele pensamento e aquilo começa a fazer parte de mim. Aquelas toxinas energéticas começam a compor a minha estrutura áurica e aquilo vai adentrando pouco a pouco até encalacrar no corpo espiritual algo que vai me prejudicar, vai criar fissura ou vai criar qualquer problema. E o doutor, quando fala principalmente nessa luz do sol, os antigos lá do Oriente chamavam de prana, o fluido da vida, fluido vital, que é o que dá essa recomposição da nossa energia vital, que dá vitalidade ao corpo. E é muito diferente, doutor, quando uma pessoa trabalha de noite e dorme de dia. Ela não descansa igual, porque não tem absorção certinha dessas energias. Então também acaba gerando um grande desequilíbrio. E André Luiz coloca para nós que todas as vezes que nós alinhamos com a proposta divina, nós melhoramos a nossa vida. Mas todas as vezes que nós distanciamos dessa proposta divina, nós complicamos a nossa vida. E ele diz, isso não é informação
vamos dizer assim, de amizade. Estou apenas fazendo uma revelação. Isso é lei. Então, é uma lei divina. E Jesus deixou isso claro. A semeadura é livre, a colheita é certa. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, diante disso, o que nós temos que fazer? Encarnados na Terra, para evoluir espiritualmente, para voltar para o plano espiritual, que é o nosso mundo, para chegarmos lá e sermos analisados pelos nossos benfeitores espirituais, e aí estarmos em compatibilidade com o meio pela nossa condição vibratória. O que nós temos que fazer hoje na Terra? Não tem outra coisa a não ser cultivar a bondade dentro de nós. Jamais nutrirmos qualquer sentimento infeliz que nos acrisola, como o Emmanuel nos chama a atenção. Crueldade nos acrisola, a bondade nos liberta. Então, como diz nosso André Luiz, se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, seria bom até por malandragem, né? Então, vamos agir com bondade. Essa é a proposta divina que nos coloca totalmente livre de qualquer situação menos favorável, menos agradável. Que sejamos instrumentos de Jesus e de Deus, trabalhando pelo bem nosso, do nosso próximo, para louvar o nosso Criador. Encerrando o nosso programa, um abraço a todos e fica aqui o convite para estarmos juntos na semana que vem, para darmos continuidade a esse estudo do livro Palavra de Vida Eterna.